Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Retomando aqui a nossa aula sobre sociedades anônimas. A gente falou no vídeo anterior, fizemos uma introdução sobre as sociedades anônimas, a evolução histórica, passamos rapidamente sobre algumas características, né, algumas informações. Passamos depois, falamos sobre as características propriamente ditas, né, da sociedade anônima, falamos sobre as espécies de sociedade anônima, entramos no mercado de capitais, falamos alguns conceitos ali, tá? O mercado, sobre a Bolsa de Valores, mercado de capitais, mercado de balcão. Entramos na constituição da sociedade anônima, falamos sobre os requisitos gerais, os requisitos específicos, a distinguir da sociedade anônima de capital aberto, sociedade anônima de capital fechado, e encerramos no tópico da constituição das sociedades anônimas. Agora, pessoal, nós vamos retomar falando sobre valores mobiliários. Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês, e o próximo tema será valores mobiliários. Só um minutinho que eu vou compartilhar aqui com vocês. Então, pessoal, valores mobiliários. O que são valores mobiliários? O que se entende por valores mobiliários, pessoal? Os valores mobiliários são títulos de investimento emitidos por uma sociedade anônima para captação de recursos. Então, são títulos que a sociedade anônima emite para captar dinheiro, para captar recursos, investimentos para a sociedade. Seja para fazer um investimento, a aquisição de maquinária, aquisição de matéria-prima, para investir em alguma atualização, investir em pesquisa, investir em propagandas, enfim, para ter um maior fluxo de caixa, um estoque maior, aproveitar uma demanda que se apresenta, ou simplesmente para trazer mais recursos para o desenvolvimento da atividade, tá, pessoal? Então, qual que é o objetivo? É trazer dinheiro para a sociedade, recursos para a sociedade. Só que existem alguns autores, cito aqui Fábio Lyoa Coelho, que ele indica que os valores mobiliários eles podem ser analisados por duas perspectivas, né? Tanto para aquele que emite quanto para aquele que titulariza. Então, ele diz o quê? Para aquele que titulariza um valor mobiliário, ele é uma alternativa de investimento. Tá? Então, se eu adquiro um valor mobiliário de uma sociedade, eu estou fazendo o quê? Um investimento. Para a sociedade que está emitindo esse título, emitindo esse documento, ele é um instrumento de captação de recursos. Então, o conceito de valor mobiliário, ele pode ser analisado por esses dois prismas, tá? Mas, enfim, em resumo, valor mobiliário seria um título que a sociedade anônima emite para a captação de recursos. Se a gente observar lá na lei que fala, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários, a criação da CVM, ela traz um rol de valores mobiliários. Então, para vocês terem uma ideia ali, dentro do artigo 2º da Lei 6.385, de 76, ela elenca lá uma série de títulos que podem ser emitidos por uma sociedade anônima, justamente para atrair esses investimentos. Então, ações, debêntures e bônus de subscrição são os mais conhecidos, são os que a gente vai estudar, mas existem outros, tá, pessoal? Então, falando o inciso 2º, cupons, direitos, recibos de subscrição, certificados de depósito de valor mobiliário, cédula de debênture, cota de fundo de investimento, notas comerciais, contratos futuros, opções, enfim. Existem aí uma gama de valores mobiliários que podem ser emitidos por uma sociedade anônima. O que a gente vai estudar, pessoal? Os valores mobiliários que são mais cobrados em prova e que são aqui objeto do nosso estudo, que não é um estudo tão aprofundado sobre o tema valores mobiliários, tá? Lembrando que o tema que a gente está estudando agora é sociedade anônima.
Então, os valores mobiliários que a gente vai estudar, que vão ser objeto aqui do nosso estudo, são as ações, as debêntures, os bônus de subscrição, e vamos falar um pouco sobre partes beneficiárias. Então, nós vamos entrar dentro de 4 espécies de valores mobiliários. E o primeiro que a gente vai falar, eu já dei spoiler, né? Passei o slide, mas são as ações. Então, o que seriam as ações, pessoal? As ações, acho que são os valores mobiliários mais conhecidos aí, né? Sempre ouve falar, olha, as ações da empresa tal subiram, as ações da empresa X caíram na Bolsa de Valores. Então, a gente está falando de um valor mobiliário. E aí, o que a gente entende por ações? As ações são frações do capital social de uma sociedade anônima, tá? Então, o que é uma fração do capital social? É um pequeno pedaço, é uma parte, né, uma fração, como já disse, do capital social dessa sociedade anônima. E ela confere, essa fração confere ao seu titular o direito de acionista, o direito de sócio dessa sociedade anônima. Então, a pessoa que detém uma ação de uma sociedade anônima é o seu acionista, tá? A integralização dessas ações podem ser feitas através de bens, dinheiro ou crédito. Então, lembra que a gente estudou lá que podem contribuir para o capital social, né? Dinheiro, bens ou serviços ou trabalho. Então, para sociedades anônimas, não é possível contribuição com trabalho, com serviços, tá, pessoal? A sociedade anônima, ela só admite a integralização das suas ações, ou seja, o titular desse direito, né, das ações, o titular, proprietário dessas ações, só vai poder subscrever com bens, dinheiro ou crédito, tá? Só fazendo uma lembrança aqui, pessoal, que subscrever é se comprometer ao pagamento, tá? Então, é o compromisso de pagamento, enquanto integralizar é o pagamento efetivo. Então, falando novamente aqui, ó, não cabe a integralização das ações com prestação de serviço, tá bom? Outra característica aqui das ações, pessoal, as ações são o único valor mobiliário de emissão obrigatória da sociedade anônima. Então, outros valores mobiliários são de emissão facultativa. A sociedade anônima, se quiser captar recurso, pode ou não emitir. Então, a gente falou lá das ações, nós falamos das debêntures, dos bônus de subscrição, das partes beneficiárias. As ações dessas que a gente falou aqui, dessas que foram citadas, é a única de emissão obrigatória. Então, é o único valor mobiliário de emissão obrigatória na sociedade anônima. E aí, vamos lá para a lei de sociedade anônima para ver o que fala, pessoal. Ó, o capital social poderá ser formado por contribuições em dinheiro ou qualquer espécie de bem suscetível de avaliação em dinheiro. Então, aquela primeira característica das ações lá, não podem, em hipótese alguma, ser integralizada, tá? Com serviços, tá? A lei fala dinheiro ou qualquer bem suscetível de avaliação em dinheiro. E aí, pessoal, o valor das ações é outro tema que a gente vai falar aqui, ó. O valor das ações, eles podem ter um valor nominal, a ação pode ter um valor patrimonial, a ação pode ter um valor de mercado, né, ou valor de negociação, um valor econômico e um preço de emissão. Então, isso vocês vão verificar dentro da lei ou no estatuto, essas designações de valores das ações. E aí eu vou explicar para vocês aqui o que significa cada um deles. Então, as ações lá, quanto ao valor, podem ter valor nominal. O que é o valor nominal, pessoal? É o resultado da operação do capital social. Então, eu vou pegar o valor do capital social, vou dividir pelo número de ações, e aí, do resultado desta operação, eu vou ter o valor de cada ação. Então, por exemplo, eu coloquei aqui para vocês, capital social de R$100.000, a sociedade anônima vai emitir 100 mil ações, R$100.000, 100 mil ações, o valor de cada ação vai ser de R$1, tá? Aí vamos lá para a lei de sociedade anônima, está dizendo no artigo 11, o estatuto fixará o número das ações em que se divide o capital social
estabelecerá se as ações terão ou não o valor nominal. Valor nominal, então, é o resultado da operação do capital social dividido pelo número de ações. E o valor patrimonial, pessoal? O valor patrimonial vai ser o resultado da operação do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Então, eu vou pegar lá o patrimônio bruto, que é o patrimônio que contém todas as receitas daquela sociedade anônima. E aí eu tenho o patrimônio bruto. O patrimônio líquido vai ser todas as receitas e a diferença, retirando todas as despesas. Então, o patrimônio líquido é a diferença entre o ativo e o passivo. Eu pego todos os créditos, todos os débitos, ou, para uma linguagem lá mais contábil, o ativo e o passivo, e faço lá, quanto que deu? Peguei o ativo, tirei todo o passivo, impostos, as despesas, as dívidas, tudo que tem que pagar. O que sobrou? Ah, sobrou lá um valor de X, qual é o número de ações que eu tenho? O valor de Y eu faço, e desse produto, então coloquei aqui, ó, o valor patrimônio líquido de 15 milhões de ações, e o patrimônio líquido. E o número de ações, 1 milhão de ações. Então, cada ação vai ter o valor de 15 reais, tá? Então, este é o patrimônio, o valor patrimonial. Vimos o valor nominal, que é o resultado da operação do capital social dividido pelo número de ações. Vimos o valor patrimonial, que é o resultado da operação do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. Falamos também que existem outras formas de valorar a ação. Só falamos lá no valor de mercado, o valor de negociação. Esse valor de mercado de negociação, pessoal, ele vai ter uma diferença quando eu tratar de companhia fechada e quando eu tratar de companhia aberta, ou sociedade anônima de capital fechado, sociedade anônima de capital aberto. Então, até agora, as outras duas denominações, né, quanto ao valor, o valor nominal e o valor patrimonial, eles se aplicam independentemente do tipo da sociedade anônima, se de capital aberto ou capital fechado. O valor de mercado ou valor de negociação, ele vai fazer essa diferença. Então, vamos ver aqui, ó. A companhia fechada, então, vai ser um valor de negociação. A companhia fechada, pessoal, lembrando, ela não tem negociação no mercado de capitais, ou seja, eu não estou negociando na Bolsa de Valores os valores, nem no mercado de balcão, os valores imobiliários, as ações. Essa negociação é uma negociação privada. Então, se eu tenho uma companhia fechada, eu sou acionista de uma companhia fechada, se alguém quiser comprar as minhas ações, eu tenho que fazer uma negociação privada. A pessoa tem que procurar o acionista e falar para o acionista, olha, acionista, eu quero comprar ações dessa sociedade. Quantas ações você tem? Você não quer vender as suas para mim? E negocio diretamente com o acionista, tá? E é ele, o acionista, que vai estipular o valor que ele entende que vale as ações dele. Então, é um valor de negociação, tá? Valor de negociação para a companhia fechada. A companhia aberta, ela pode ter valor de negociação ou valor de mercado. Se a negociação é feita direta com o acionista, na companhia aberta, ele também vai ser um valor de negociação, da mesma forma como na companhia fechada. Então, é uma negociação particular, embora ela tenha capital aberto, tá? Então, se eu sou acionista de uma sociedade anônima de capital aberto, e uma pessoa me procura e fala, olha, eu sei que você tem aí 10 ações da empresa, da sociedade anônima X. Você não quer vender as suas 10 ações? Eu falo, olha, eu quero, quanto você paga? E a gente negocia uma negociação particular sobre ações de uma companhia aberta. Agora, se eu for negociar, se eu for adquirir ou vender essas ações da companhia aberta no mercado, ou seja, não uma negociação particular, uma negociação aberta, eu vou ter um valor que o mercado vai falar para mim, que é ou que ele vai colocar naquelas ações. Então, ela é a ação adquirida no mercado de valores imobiliários. Essa negociação feita no mercado de valores imobiliários é aquela que eu falo para vocês, quando você abre uma conta numa corretora, você abre lá o seu home broker, e no home broker está lá uma lista de sociedades anônimas que estão listadas na bolsa e que você pode comprar ou vender as ações destas sociedades. Então, eu não sei